No tema de hoje do Explica Direito, eu quero falar sobre o abandono dos pais idosos pelos filhos. No Explica Direito, o meu objetivo é falar sobre os seus direitos e sobre os seus deveres. E hoje eu quero falar sobre os seus deveres de filho, que abandonou o seu pai e a sua mãe no momento da vida que eles mais precisavam de você. Todo idoso tem garantias estabelecidas pela Constituição Federal, direitos, que inclusive eu já falei aqui, se você quiser saber mais sobre os direitos de idoso, vou deixar o link do vídeo sobre esses direitos. Mas hoje eu quero falar sobre o abandono desses idosos pelos filhos. Todo idoso tem direito de ser mantido, num caso de uma situação financeira difícil, o seu filho tem obrigação alimentar com você. Assim como um dia você, pai e mãe, que hoje encontra-se na sua velhice, mas em um momento da vida tinha sua obrigação alimentar, muitas vezes até você pagou pensão para o seu filho, hoje você tem o direito de cobrar essa pensão dele. É isso mesmo. A pensão alimentícia, ela cabe de pais para filhos, mas também de filhos para pai. Sempre vai ser observada nessa questão alimentar a necessidade e a possibilidade. Então, um pai idoso que tem a necessidade de ser sustentado pelo filho, considerando a possibilidade desse filho, ele vai ter sim que arcar com uma pensão alimentícia. E ainda que não tenha nenhuma possibilidade, a regra é a mesma. Assim como um pai, se ele não tem possibilidade, ele tem que arrumar meios de ter essa possibilidade, vai trabalhar e pagar uma pensão, o filho tem esse dever e esse caráter alimentar para que o pai não passe por dificuldades existenciais, né? Como alimentação e o mínimo para se viver com dignidade. A lei também determina esse abandono emocional. Porque muito embora alguns pais idosos possam viver com uma pensão, tenham dignidade para viver, se alimentar, ou muitas vezes têm até condição financeira, vivem bem financeiramente, mas tem um abandono emocional desses filhos. E há o entendimento, e já julgados nesse sentido, de indenização moral contra filhos que abandonam os seus pais. Existem pais também, idosos, que são agredidos por seus filhos. Muitas vezes filhos que vivem junto e não têm mais paciência com o pai, com a mãe e acaba na agressão física, inclusive. E isso deve ser sim tomada uma medida. Existe a legislação que protege os idosos e muito embora é muito difícil para um pai, para uma mãe fazer essa representação contra o filho, muitas vezes não existe outro caminho. Eu sei que talvez você, que tem sofrido agressões do teu filho, da tua filha, não quer que eles respondam por isso, não quer que eles sejam penalizados, mas até quando esse sofrimento? Até quando o seu corpo, as suas limitações vão responder porque essa pessoa não está sendo penalizada pelos atos, pelas atitudes? Então, se você que está me assistindo vê que aquele idoso que está sofrendo não tem coragem, faça denúncia, porque não é justo que no momento de maior dificuldade, deficiência, debilidade, esse idoso sofra com o corpo e com a alma as dores e o abandono da velhice. E o abandono que nós falamos aqui, que é mesmo essa ausência, esse esquecimento. Você que é um pai e agora está aí na sua velhice, dedicou uma vida pelos seus filhos e agora não entende por que foi abandonado. Você mãe que não consegue esquecer, né? O seu filho pequenininho aí do seu lado, fazendo tudo por eles, ajudou-os a encontrar o caminho, muitas vezes ajudou a encontrar um caminho profissional, um caminho de vida e hoje você se sente esquecido. E é esse abandono que nós falamos aqui, que inclusive cabe essa indenização moral. Uma indenização que é fixada em dinheiro para que você, filho, tome consciência da sua atitude. Mas eu quero falar com você, que abandonou os seus pais,
que de repente precisa ser movimentado por uma ação para exercer o seu dever de filho. Muitas vezes você pode estar me assistindo e falando assim: olha, Natália, você não sabe o que você está falando. Eu também fui abandonado pelo meu pai, pela minha mãe. Você não conhece a minha história. Talvez a sua história realmente seja de dor. Talvez o seu pai e a sua mãe te abandonaram. E essa dor foi tão grande na sua vida que você nunca conseguiu perdoar esse abandono. Mas hoje você responde esse abandono com outro abandono. É tão forte isso que você viveu, mas o abandono foi a escolha dos seus pais no passado. Talvez eles não sabiam te dar outra coisa, talvez eles não sabiam te dar o amor que você precisava. Talvez eles não tiveram acesso a tudo isso, fizeram escolhas erradas, que eles muitas vezes já pagaram por essas escolhas. Mas até quando essa história vai continuar? Até quando esse movimento de dor, essa separação, essa tristeza, esse ódio vai permanecer na sua família? Eles terem te abandonado foi uma decisão deles. O que é deles para a vida e foi para você. Mas você abandoná-los, agora é a sua história. É a sua vez de fazer diferente. Por que não olhar de frente para esse abandono, exercer o perdão por mais difícil que for? E perdoar muitas vezes não é esquecer. Você não tem que esquecer a sua história de vida. É acessar a sua história de vida, olhar para essa dor e entender que você não precisa repetir isso. Não precisa repetir o abandono com o abandono. Talvez dar uma possibilidade para o seu pai, para sua mãe, sobretudo nesse momento, que é o momento da velhice, o momento que eles precisam receber um amor, precisam receber o carinho, o amor e o carinho que ainda faltam na sua vida sejam completos. Pense nisso que eu estou falando para você. Quem sabe isso entrou de alguma maneira no seu coração? Será que já não está na hora de você se resolver com seu pai e com a sua mãe? E eu acredito que se você está vivo, o seu pai e a sua mãe, aquele que você está distante, está vivo, é porque ainda dá tempo de reescrever a sua história. E isso talvez dependa de você. Você pode fazer a sua história diferente. Eu desejo que tudo isso que eu te falei sobre os seus direitos, sobre os seus deveres, que essa mensagem de alguma maneira entre no seu coração. E que se existir alguma verdade nisso e que o seu coração sente, que você possa se posicionar, que você possa fazer a sua história diferente. Eu não quero te julgar, eu tô aqui para falar dos seus deveres. Você tomando consciência ou não, você vai ser obrigado por lei a assumir o seu papel de filho. O que eu tô te dizendo é, pense sobre essa dor que te acompanhou durante anos da sua vida. Veja o quanto isso pode transformar você numa pessoa ainda melhor. O quanto estabelecer o contato com os seus pais ainda é a peça que falta aí no quebra-cabeça da sua vida. Eu desejo que vocês se encontrem, que vocês se reconciliem, que você busque a sua felicidade. Deus abençoe você, Deus abençoe seus pais, Deus abençoe seus filhos, Deus abençoe a sua família. Tchau, tchau.